E aí galera, hoje eu vim falar sobre o tema voluntariado em viagens com a Worldpackers e sem a Worldpackers. Eu vou falar da minha experiência em Búzios. Eu fiz um mês de voluntariado em 2020 com a Worldpackers. Também vou falar sobre casos de amigos meus, coisas que eu vivi, coisas que eu vi também enquanto eu viajava, conhecendo outras pessoas que estavam fazendo voluntariado. Pra quem não me conhece, meu nome é Eric Nobre, eu tenho um canal no Instagram que se chama @umnobreviajante. Lá eu falo sobre as minhas viagens em tempo real. Eu abri esse canal aqui no YouTube pra falar sobre experiências, dar dicas, contar histórias e também esses alertas. Então bora pro vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente pode começar falando o que é voluntariado. O voluntariado, ele pode ser uma forma de você viajar mais barato, afinal você não paga a hospedagem, mas ele também pode ser uma forma de você fazer um intercâmbio para outro país sem pagar a acomodação ou um curso. A gente vai entender nesse vídeo intercâmbio como sendo indo para outro país, porque é o que o dicionário diz, que intercâmbio é uma troca entre nações. Então no Brasil a gente considera como viagem, fora do país a gente considera como intercâmbio, pelo menos dentro desse vídeo, sabe? Não acredito muito nessa ideia, porque eu acho que qualquer troca cultural, mesmo que seja na região do mesmo país, é um intercâmbio, mas o dicionário fala que é uma troca entre nações. Então ele pode ser uma forma de economizar numa viagem dentro do seu país, ou também uma forma de você fazer um intercâmbio sem ter que pagar o curso. Uma relação de troca e não é uma relação de trabalho. O que diferencia é que essa empresa não tem nenhuma obrigação ou vínculo com você. Você está indo voluntariar, entendendo que todos os riscos, custos e etc., eles são os seus, e a única coisa que você vai ter em troca é acomodação e alimentação. Você vai para uma acomodação, um hostel, uma pousada, um hotel. É um meio termo difícil de entender porque você está indo não como um hóspede, afinal, mesmo que o seu trabalho pague aquela hospedagem muito mais caro às vezes do que um hóspede, você não está indo como um hóspede, você também não é um funcionário do local, né? Porque você não tem os direitos e os benefícios que um funcionário tem. O voluntário é uma pessoa que está se disponibilizando a ir para uma acomodação. Você não é um hóspede, você não é um funcionário, você é um voluntário. Dentro desse mundo de voluntário, a gente precisa entender também quem é a Worldpackers. A Worldpackers é uma plataforma que une essas pessoas que estão querendo voluntariar com os anfitriões. Lá os anfitriões vão colocar as vagas deles, as coisas que eles estão precisando, o perfil que eles querem, e você também vai fazer o seu perfil lá e se aplicar em alguma vaga dentro daquele perfil. A Worldpackers vai unir vocês e a partir dali vocês começam a conversar e desenvolver como vai ser esse voluntariado. A Worldpackers é apenas a plataforma que vai unir vocês dois. Ela não está indo como responsável sua. Apesar de ter um seguro, a Worldpackers está completamente isenta de toda e qualquer eventualidade que aconteça dentro dessa relação. Então é importante a gente já ir com a cabeça aberta de que a Worldpackers não vai estar com você todo o tempo, não é uma agência de viagem, não é uma agência de turismo, é uma plataforma para unir você ao anfitrião. Começou a chover agora, se mudar muito o áudio, vamos continuar. E que você pode fazer o intercâmbio, inclusive sem a Worldpackers, entrando em contato diretamente com a instituição. Você entrar no site da Worldpackers, todas as vagas ficam lá disponíveis até para quem não é assinante. Então você pode ir lá, eu conheço muitas pessoas que fazem isso, entra no site deles, pega o nome do hostel, da pousada, enfim, e entra em contato diretamente com eles, você faz o seu trâmite com eles e se resolve sem a Worldpackers ter que mediar essa comunicação entre você e o anfitrião. Bom, primeiramente vamos falar sobre os benefícios de você ser um voluntariado. Você vai conseguir viajar sem pagar hospedagem, sem pagar entre aspas, afinal você paga com o seu trabalho. É um jeito sim de você economizar na sua viagem. Geralmente as pessoas que fazem esse tipo de viagem são pessoas que estão e vão ficar viajando durante muitos meses. Então a pessoa passa ali de 20 dias a um mês no lugar. É um jeito também de você conhecer a cidade para além da ótica do turismo tradicional. Então você provavelmente, pelo tempo que você fica no local, pelas pessoas que você acaba tendo a oportunidade de conhecer, você vai conseguir ter uma experiência no local para além do turismo, uma experiência muito mais intensa, fazendo os passeios que só os nativos fazem, conhecendo os lugares fora de datas comemorativas, o que deixa bem mais vazio. Acaba sendo uma experiência bem completa por ser muito intensa e também bem longa, e você se tornar praticamente um morador, um nativo daquele lugar. Você também vai desenvolver uma nova atividade, afinal o objetivo do voluntariado é esse, é que você viaje e também consiga aprender uma nova atividade, que você consiga também passar as suas habilidades e receber alguma coisa de troca, além da hospedagem e da alimentação, algum aprendizado, algum conhecimento. Então tem muitos voluntariados que são em ONGs, em fazendas de permacultura, enfim, você acaba saindo ali com conhecimento maior do que o que você chegou, e isso é um benefício muito bom. Se você vai trabalhar na cozinha, você aprende sobre cozinha. Eu trabalhei, por exemplo, no marketing do hostel, então eu aprendi muito sobre marketing empresarial, marketing de conteúdo. Eu levei o meu conhecimento que eu já tinha
mas eu também trouxe de lá muito conhecimento, que é ter trabalhado no marketing de uma empresa grande do ramo de hotelaria. Então, pra mim, foi um aprendizado muito grande também o meu voluntariado. Você vai conviver também por bastante tempo com pessoas super diferentes e provavelmente dividindo o quarto. É óbvio que tem voluntariados em que você tem um quarto privativo, mas pela minha experiência, pelo que eu conversei com pessoas que são voluntárias, isso é bem raro. Na grande maioria das vezes você vai dividir o quarto com outros voluntários, seja bom ou seja ruim, vai ser uma experiência que você não vai esquecer. A minha foi ótimo, eu dividi o quarto com 10 pessoas. Nós éramos 10 voluntários e a gente virou basicamente uma família. Era muito legal e a gente vivia ali no nosso quartinho. Foi uma experiência bem bacana pra mim, eu gostei muito. Além de economizar, no caso da Worldpackers, você também pode ganhar um dinheiro durante a viagem, porque a partir da sua primeira experiência e da sua primeira avaliação, a Worldpackers te libera para criar conteúdos sobre as suas experiências para a plataforma e eles te pagam por isso. Eles pagam um valor por textos, um valor por vídeo, você vai passar por uma espécie de análise ali e eles começam a te pagar. Além disso, você também ganha um cupom que você compartilha com outras pessoas e as pessoas que forem para a Worldpackers com o seu cupom, você ganha uma espécie de comissão também e isso é uma forma que muitos viajantes utilizam para ganhar um dinheiro por fora dentro das viagens. Então sim, você vai conseguir aproveitar a cidade, você vai conhecer pessoas diferentes, por ser geralmente em hostels, pousadas e etc, você vai ter contato com gente do mundo inteiro. Os hóspedes, em sua grande maioria, são muito legais. Tenho certeza que vai ser um tempo que você não vai se arrepender, que você vai se lembrar para sempre o tempo em que você voluntariou, porque é realmente uma experiência para a vida. Agora vamos às regras do voluntariado e eu acho que é aqui que a gente começa a ter um pouco de problema no programa. Mas enfim, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre leis. No Brasil, especificamente, existe a lei do voluntariado. Se você nunca ouviu falar, é só você pesquisar no Google. A lei do voluntariado, ela basicamente tira da empresa qualquer responsabilidade empregatícia, qualquer vínculo que ela tenha com você. Essa lei é basicamente para garantir ambas as partes, mas principalmente garantir que você não tem vínculo nenhum com aquela instituição. Inclusive, em muitas empresas, quando você vai fazer o processo para ser voluntariado, você assina um termo abrindo mão de todos os seus direitos, porque ambas as partes estão entendendo que você está indo ali por livre e espontânea vontade para ter uma troca cultural, no caso de viagem, trocar por hospedagem e alimentação, mas que está muito claro que você não é funcionário daquele lugar e que eles não têm nenhuma obrigação com você. Isso se dá também para outros países, pelo que eu sei, pelo menos os youtubers que eu assisti, que foram para os Estados Unidos, por exemplo, voluntariar, eles vão com visto de turista. Na imigração você não pode falar que você está indo para trabalhar, até porque você não está indo, então você vai como um turista, logo você não tem nenhum direito trabalhista. Se alguma coisa acontecer com você, você é um turista, se você estava trabalhando, você estava trabalhando ilegal, inclusive você pode até ser multado ou ser impedido de entrar no país por isso, porque eles podem entender que você estava trabalhando ilegalmente naquele país, porque até onde eu sei, não existe um visto específico para quem vai voluntariar. A lei do voluntariado no Brasil exclusivamente, pra mim, ela acaba sendo um problema porque a gente acaba tendo que contar com a boa vontade do anfitrião. Por exemplo, digamos que uma pessoa passe mal durante o processo de voluntariado dela, que ela fique doente e ela não consiga trabalhar, sei lá, por uma semana, pegou um resfriado, não consegue trabalhar. Esse anfitrião vai ter essa empatia de esperar a pessoa melhorar, o tempo que ela não tá trocando ali o trabalho dela pela hospedagem, pela alimentação, ele vai entender isso, ou será que ele vai colocá-la na rua? Eu já ouvi de casos de pessoas que durante a pandemia pegaram Covid e foram simplesmente expulsas do hostel. O anfitrião não quis a pessoa ali, não isolou a pessoa, tava na pandemia, a pessoa não tinha como voltar para casa, ela teve que ir fazer o isolamento dela sozinha, com os próprios custos, na cidade que ela tava. Então assim, a gente tem que contar com a boa vontade desse anfitrião, porque você não tem nenhuma lei que te garanta e que te dê qualquer segurança em qualquer situação. A partir do momento que você vai, é você por você. A segunda coisa é que você tem que pagar uma assinatura se você for pela Worldpackers. Eu lembro que eu paguei R$233, 240, e eu tenho acesso à plataforma durante 15 meses. Você paga, como eu falei anteriormente, para ter esse contato com o anfitrião, para você poder ter acesso às vagas, mas também para caso algo aconteça, você também ter ali um seguro que a Worldpackers te oferece, que nada mais é que se alguma coisa der errado, a Worldpackers te garante 3 diárias em quarto compartilhado em um hostel até você ser realocado.
o que pode não acontecer. Mesmo você pagando a World Packers e pagando esse seguro, a World Packers se isenta de qualquer responsabilidade na relação entre você e o anfitrião. Então, caso alguma coisa aconteça, a World Packers só vai te dar o seguro caso você consiga provar que 100% do problema foi causado pelo anfitrião. Por exemplo, eu tenho 2 amigos que voluntariaram comigo, eles foram expulsos porque o cara era meio louco, assim, criou uma situação com eles responderam, e o cara surtou e expulsou eles do hostel no meio do voluntariado. Eles não tinham pra onde ir, não tinham dinheiro, o cara pediu pra eles sair na hora, e automaticamente esse cara entrou em contato com a World Packers. Como foi o anfitrião que entrou em contato primeiro, a World Packers considerou que aquele problema não tinha sido 100% criado por ele, ou então ele não entraria em contato primeiro, e não deu o seguro para eles. Eles ficaram ali tendo que pagar a hospedagem até conseguir um novo voluntariado, e foi um momento bem constrangedor, assim. Eles contando, eu fiquei, tipo, bem triste, porque eu acho que era obrigação deles ter dado assistência mais específica, ouvir mais os 2 lados, entender melhor a situação, para que eles possam garantir a segurança do voluntário, que eu acho que é o mais importante nessa situação. Se ela pagou por aquilo, então eu acho que eles deveriam ter um olhar mais cauteloso com o voluntário, e eu posso afirmar para vocês, pela minha experiência, pelo que eu vi e ouvi, não contem com isso. O voluntário ele não pode ter a mesma carga horária que os funcionários ou que os funcionários do mercado tradicional, e ele também não pode assumir um cargo sozinho dentro do programa. Então, por exemplo, no meu voluntariado, os meus amigos que eram da recepção, eles passavam a noite na recepção, de noite até de manhã, sozinhos, sem um funcionário do hostel lá no local, com hóspedes bêbados chegando de madrugada, tendo que mandar as pessoas falarem baixo porque estava tarde, ou seja, eles assumiam o hostel durante a madrugada, sozinhos, sem a supervisão de um funcionário, o que é completamente errado. Quando você está indo para ser voluntário, você está indo para ser apoio de uma empresa, então você não pode assumir um cargo sozinho. Você sempre tem que estar supervisionado por um profissional daquela área e você servir como apoio para ele e não assumir aquele compromisso como se você tivesse sido contratado para aquela função, que não é verdade. Afinal, não é um trabalho, é um voluntário, você está indo para dar apoio. Juntamente a isso, o voluntário também não pode estar ali para fazer um trabalho que a empresa não quer pagar. Por exemplo, no meu voluntariado, eu vi casos de pedidos pra galera da limpeza que a própria pessoa falou, tipo, mano, eu não vou fazer isso. Tipo assim, limpar uma coisa que era super absurda, grande, que a pessoa tinha que contratar um profissional da área da limpeza pra fazer aquele trabalho, e ela queria aproveitar o voluntário, já que ele já estava ali, e a própria pessoa falar, não, eu não vou fazer isso. Se você quiser chamar algum profissional para fazer essa limpeza, eu vou apoiá-lo com certeza, mas você me colocar para fazer essa faxina sozinho não faz sentido e a pessoa não fez. Então esse vídeo também é pra gente ter mais clareza sobre os nossos deveres e os nossos direitos. Tem coisas que é direito, se eu falar não vou fazer. Ah, mas vai me olhar torto. Ah, mas vai me avaliar negativamente. Eu vou chegar no ponto da avaliação ainda, que é uma questão que faz as pessoas se calarem muito dentro do programa de voluntariado. O voluntário também não pode trabalhar todos os dias da semana, então você provavelmente vai trabalhar aí 3 ou 4 dias da semana, para que você possa ter 2 ou 3 dias garantidos para o seu lazer. Afinal, você não é funcionário, você não pode trabalhar 6 dias na semana, ter 1 dia de folga, e também não pode trabalhar 8 horas, porque senão acaba configurando um vínculo empregatício, o que não é verdade. Então, saiba, organize antes de você ir, você tem que trabalhar mais ou menos 4 a 5 horas e 4 a 5 dias por semana, porque esse é um horário aceitável para o voluntário. 8 horas de trabalho, 6 dias por semana, não é voluntariado, é trabalho, e você não pode, não deve aceitar isso, tá? Eles prometem alimentação, óbvio que eles vão avisar antes quais são as alimentações que eles dão, mas dificilmente você vai ter as 3 alimentações, café da manhã, almoço e janta. Na grande maioria, eles dão uma refeição, e tem a cozinha compartilhada caso você queira cozinhar a sua própria comida. Por exemplo, no meu voluntariado, eles davam café da manhã, que eram 2 pães, uma manteiguinha e um copo de café. Sendo que os hóspedes tinham café da manhã super farto. E isso me indignou um pouco, porque eu sei que eu não sou um hóspede, mas qual é a diferença, já que eu também estou pagando a hospedagem com o meu trabalho. Mas até então tudo bem, eles davam 2 pãozinhos, manteiga a gente comia, meio bolado, meio reclamando, mas era só uma alimentação por dia. O almoço, a janta, a gente que tinha que pagar, a gente que tinha que fazer, você vai ganhar, geralmente, só uma alimentação durante o seu voluntariado. Casos de voluntários que ganham as 3 alimentações, ou pelo menos 2, são bem raros. Mais uma vez, pela minha experiência e pelas pessoas que eu conversei e sei que são voluntários.
Eles precisam garantir um lugar minimamente decente para você dormir. Então, antes de você ir, já pergunta, se você puder, como é a acomodação dos voluntários, que é diferente dos hóspedes. Então, às vezes, você entra lá no Instagram do hostel, vê lá os quartos, e aqueles quartos são para os hóspedes. Pode ser, e não é sempre, que tenha outro lugar para os voluntários ficar. Então, pergunte antes como são as acomodações para os voluntários. Aconteceu comigo, deles colocarem a gente em um momento do voluntariado num quarto que eles não podiam alugar. O quarto era tão fedorento que tinha um banheiro dentro, e o banheiro era muito fedorento a ponto de você não conseguir ficar dentro do quarto. Eles pegaram 10 voluntários, colocaram dentro daquele quarto, e eu reclamei nesse dia. Falei, tá impossível ficar ali, se vocês não alugam esse quarto, a gente não vai ficar lá, porque assim, não faz sentido. E aí eles colocaram uma máquina lá no banheiro que deu uma melhorada no cheiro, a gente conseguiu ainda ficar lá. Mas o que eu tô falando pra vocês é o seguinte, pode acontecer deles quererem te colocar num lugar que eles não querem alugar, um lugar que sobrou, um lugar não tão bom. Então eles têm que, por obrigação, te dar um local decente pra você dormir, porque essa é a parte deles na troca, é responsabilidade deles. Então não aceite dormir em qualquer lugar. Óbvio que a gente tem noção de que a gente tá indo voluntariar, a gente não vai dormir num conforto, num quarto com ar-condicionado, etc, etc. Mas um lugar minimamente decente pra você dormir é essencial, e caso não tenha, não hesite em ir embora na hora que você chegar. Na hora que você ver, não vou ficar nesse lugar, não vou conseguir me adaptar aqui, isso é um motivo muito justo para você ir embora. Por isso que esse vídeo também tem o maior objetivo de falar para vocês que não existe essa de viajar de graça, porque você precisa ter a sua reserva caso isso aconteça. O voluntariado é um jeito de economizar? É, mas contar só com isso, ficar sem dinheiro, esperando que você vai conseguir morar naquele lugar durante muito tempo, sendo que muitas coisas podem acontecer e você pode ter que sair dali antes do período, você pode ser expulso daquele lugar, eu acho irresponsabilidade. E os influenciadores que ficam passando essa ideia de que vamos viajar barato, vamos viajar de graça, eu acho muita irresponsabilidade, porque você precisa sim ter o dinheiro da sua reserva que você pode economizar para você viajar mais, caso tudo dê certo, como deu comigo, mas pode ser que você tenha que sair daquele lugar antes da hora, como aconteceu com pessoas no meu voluntariado. Então assim, é bom a gente ficar atento a essas coisas. Bom, gente, eu vou falar agora, na minha opinião, onde as coisas começam a desandar, e isso aqui é só minha opinião. Primeiramente, eu quero falar pra vocês que o meu vídeo não é pra desestimular ninguém a voluntariar. Foi uma das melhores experiências da minha vida, foi uma coisa muito marcante na minha história. Eu vivi e me relacionei com pessoas ali que pra mim viraram família. Os meus amigos do voluntariado são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, e as histórias que eu vivi ali eu não trocaria. Eu morei na frente da praia por um mês, eu conheci Búzios como ninguém, então eu super aconselho todo mundo a voluntariar. Só que esse vídeo é pra vocês terem noção de que não tem essa ideia de viajar de graça. Você vai sim ter gasto com alimentação, porque eles não vão dar todas as alimentações. Você pode sim ter problemas, que você não vai ter seguro de ninguém, mesmo que você vá pela World Packers. A World Packers não é um lugar muito seguro para você se apoiar, principalmente se você estiver em outro país. Eu acho muito perigoso você ir nessa segurança de que vou voluntariar, não vou colocar nenhum valor da hospedagem aqui no meu orçamento, porque eu não vou pagar, eu tô de boa. Até porque eu acho que a maior questão sobre voluntariado é que a gente tá lidando com pessoas lá do outro lado. Quando você chegar no hostel, quem vai estar lá te recebendo é uma pessoa, você vai ter que lidar com um gerente de hostel que é uma pessoa, e aí a gente tá lidando com vários tipos de pessoas. Às vezes a pessoa pode ser um puta escroto, ela pode não ir com a sua cara, e aí pode dar muita merda. Eu já vi gente se dando muito bem em voluntariado, no meu mesmo, antes de eu ir embora, teve gente que saiu de lá e foi pra uma pousada super legal, que a dona levava eles pra andar de lancha, tomar champanhe, etc. Enquanto também eu já vi pessoas que se deram muito mal em voluntariado. Então eu acho que sim, é um jeito de economizar, mas que a gente tem que ir com bastante segurança. Porque mesmo que você tenha o seguro da World Packers, o seguro da World Packers só te garante 3 dias num quarto compartilhado em um hostel até você ser realocado. Falando em realocação, acho que é um tema muito importante a gente pensar que não é sempre que você vai conseguir um voluntariado. Então, as pessoas vendem essa ideia de que sempre tem voluntariado, em qualquer lugar você vai achar um voluntariado. Isso não é verdade.
Eu estava em Itacaré no meio do ano e eu conheci um menino que ele não tinha onde ficar. Ele já tinha ido em todos os hostels, já tinha pedido e ele não conseguia o voluntariado. Tava tudo cheio, onde tinha vaga não batia com a vaga dele. Ele também achava que ele estava sofrendo uma espécie de racismo, que alguns anfitriões não estavam indo muito com a cara dele. E as pessoas estavam precisando fazer vaquinha para esse menino conseguir dormir em algum lugar, porque ele estava contando com o voluntariado e ele não conseguiu. Ele teria que ir para outra cidade e sequer o dinheiro da passagem ele tinha, ia ter que pegar carona. Eu não acho confortável você viver uma viagem nessa dinâmica, então leva o seu dinheirinho, deixa guardadinho ali. Se você não precisar usar, amém, caso precise, você tem. Não conte com Worldpackers, não conte com voluntariado, porque tem muita gente boa no mundo, inclusive muito mais do que pessoas ruins, mas tem pessoas ruins e a gente não sabe qual delas a gente vai encontrar. Inclusive, tem pessoas que são boas para umas pessoas e ruins para outras. No meu voluntariado, por exemplo, eu via que eu tinha um tratamento completamente diferente, porque a qualquer momento eu tinha segurança de que eu podia pegar o meu dinheirinho ali, minha mochilinha e meter o meu pé. Agora tinha pessoa comigo que era de outro país, não tinha dinheiro, precisava ficar ali até aquela data e essas pessoas eram tratadas muito diferente do que eu. Eu senti, eu vi, eu falei, eu me posicionei em relação a isso. Inclusive, se eu puder deixar uma dica, caso você vá sem dinheiro ou esteja acabando o dinheiro, não deixa as pessoas da hospedagem saber que você não tem dinheiro. Porque se eles souberem que você está sem dinheiro, você vai ficar vulnerável. Se você ficar vulnerável, isso pode acabar com a sua experiência de voluntariado ou atrapalhar de alguma forma. Então, mesmo que você esteja sem dinheiro, fica quietinho na sua e segue seu baile ali. Porque eu já vi situações acabarem muito ruins porque a pessoa falou que ela estava sem dinheiro e isso aí. Além disso, é importante que vocês combinem as tarefas que você vai cumprir antes de você ir, tudo bem combinadinho. Tem gente que vai falando, vai fazer um negocinho aqui pra mim, faz um negócio ali, daqui a pouco você tá fazendo coisas que você nem imaginava dentro do voluntariado. Combina tudo certinho. Inclusive, na própria Worldpackers tem anfitrião que coloca lá, tipo, limpeza, decoração, não sei o que, bartender, todas as vagas. Eu costumo correr dessas vagas porque eu acho que a pessoa tá querendo ali um pau para toda a obra. E aí é muito complicado, porque quando você assume esse papel de pau para toda a obra, apareceu uma obra ali, você falou que era para toda, entendeu? Então assim, combina direitinho as tarefas que você vai fazer, os horários que você vai trabalhar, os seus dias de folga, combine dias seguidos de folga para não te colocar uma folga um dia, outra no final de semana e você não conseguir aproveitar. Bota 2, 3 dias de folga consecutivo para você conseguir viajar, sair daquele ambiente, ir para outro lugar. Enfim, combine isso direitinho porque acontece muito. Pra finalizar, eu quero falar uma coisa muito importante, que eu acho que é uma das coisas que mais, assim, eu fiquei chateado no programa, e eu acho importante todo mundo saber, que é por que a gente só vê histórias maravilhosas e incríveis, por que as avaliações elas são incríveis da Worldpackers quando você vai ler. Primeiro, quando você termina a sua experiência com a Worldpackers, você faz a sua avaliação, e aí o anfitrião vai ler a sua avaliação. Se ele te responder, te avaliando, a sua avaliação vai ficar pública para que outras pessoas possam ver. Se ele ler e não gostar do que você escreveu, ele não te responde a sua avaliação, esquece, acabou. Então, as pessoas, por necessidade de serem avaliadas, porque ela precisa dessa avaliação de volta para ela conseguir os jobs na Worldpackers, outros voluntariado, elas acabam não falando tudo o que acontece no voluntariado por conta dessa questão da avaliação. E também aconteceu comigo durante o meu voluntariado, eu falava, não, mas eu vou escrever isso na minha avaliação, e algumas pessoas falam pra mim, cara, cuidado com o que você vai escrever, porque se você for tentar um outro voluntariado, o próximo anfitrião pode achar que você é uma pessoa que reclama de tudo. Então, dependendo do que você escrever ali, ele pode ficar com medo de te aceitar. Isso faz com que as pessoas se calem e não contem o que acontece com elas no voluntariado. Aconteceu no meu. A galera, por precisar de outros voluntariados, elas não falavam o que aconteciam com elas ali. E isso dá uma impressão de que o lugar é lindo e maravilhoso porque as coisas que acontecem não estão colocadas na avaliação. O lugar que eu fiz voluntariado não era horrível, não era um lugar péssimo, mas eu acho que as coisas que aconteceram lá, como por exemplo a questão do quarto, umas outras questões ali, precisavam estar nas avaliações, porque quando a pessoa entra lá e olha aquele lugar, parece que tudo é incrível e maravilhoso, e as avaliações são perfeitas, quando na verdade os problemas não estão sendo colocados ali, e talvez até estejam e não estejam aparecendo, porque você depende que o seu anfitrião também te avalie para você conseguir publicar a sua avaliação. Então fiquem atentos às avaliações da Worldpackers, tentem entrar em contato através de outras redes sociais com pessoas que já fizeram, para que elas possam te encontrar de maneira mais
intensa e mais direta, como de fato foi a experiência delas naquele lugar. Eu queria falar também que tem um grupo que você pode conseguir voluntariado, lá é de graça, e lá tem vários voluntários que você pode ter contato e conversar sobre outras experiências. O nome do grupo é Voluntários Mochileiros Brasil, ele já reúne mais de 36 mil membros lá no Facebook, e lá as pessoas postam vagas de voluntariado, pedem voluntariado e comentam sobre como foi as experiências delas também. Enfim, nesse grupo, eu vou deixar o link para vocês aqui do grupo, para quem quiser entrar também. E vou deixar para vocês também o link de um post em que colocaram lá para as pessoas colocarem só as experiências abusivas que elas tiveram em voluntariado. O post é absurdo, eu vou deixar aqui vocês leem, porque tem várias histórias. Lá eles estão colocando o nome dos lugares, o que aconteceu, como foi, para vocês entenderem basicamente a dinâmica. E depois desse post, esse cara que faz parte desse grupo fez uma publicação que eu achei assim, que resume muito o que eu quero passar para vocês, e eu resolvi ler para vocês entenderem aqui o que a gente tá falando. Eu acho que ele foi um pouco nervoso, assim, um pouco direto, mas ele resumiu bastante o que eu quero falar aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Ele falou: postar uma publicação sobre quais lugares não voluntariar, e acompanhando o grupo, eu diria que quase todos. Gente lá falando que voluntariou 8 horas e uma folga na semana, nem almoço davam, cê é louco. Oferecem um monte de coisa fantasiosa que não enche barriga, como por exemplo, diversão e amizade. Eu ri nessa parte. Trabalhar de graça, só a playboy que quer brincar de ser mochileiro. Papo reto. Só vê aí os que fazem, os que ficam nessas postagens falando sobre seus mochilões, cheio de dicas, pagando de coach, dizendo que você também pode, tudo branco universitário. Esses voluntariados é para play, que viaja com grana e quer economizar para render mais a viagem. E por isso acha vantagem ralar de graça, porque na cabeça dele ele está economizando com hospedagem e almoço, quando dão. Por isso, dificilmente vejo negros nisso, porque como nós negros somos a maioria dos pobres, somos a maioria pobre no país, não mentiu, sabemos que o valor do suor para ralar de graça por aí é para burguês safado. Mochileiro real, por mais que ainda leve uma grana de segurança, é quem viaja para ser livre, buscando forma de fazer dinheiro no caminho, dormindo por aí, trocando ideia com as pessoas, porque as pessoas são um dos principais sentidos de mochilar. É você bater papo, ser acolhido e não sair por aí não querendo depender de ninguém, com medo de tudo e continuar com o pensamento de que precisa trabalhar para alguém num trampo escravo, de assalariado, que nem o mesmo que você tinha antes de largar tudo para mochilar e ainda sem receber nada. Aí ele pergunta, mas tá fazendo o que no grupo então? Porque não descarto voluntariar. Pra mim é válido quando você aprende algo novo, porque o conhecimento sim é valioso. Se for numa reserva ambiental, ajuda comunitária, não ralar no trabalho convencional como faxina, secretária e tal, pra alguém que quer se dar bem. Imagina, eu tenho uma lanchonete, não vou mais pagar funcionário, aceito voluntários, é só 4 dias na semana, 5 horas de trabalho, pode dormir na loja, eu dou um rango, trem é do lado e pode conhecer altos picos e cachoeiras. Olha que moleza. Melhor que muitos oferecidos, né? Tá de saca, ele fala. Acho válido quando dão café e almoço e no máximo aí umas 4 horas de trabalho com 2 folgas na semana, um trampo que tem a ver com a vibe. Fora isso, bota minha barraca onde dá. Se não quer dormir por aí, faz sua grana e paga um camping, um rosto. Então, porque ralar de graça pra depois querer sair de lá e ainda ter que ralar pra fazer dinheiro pra sobreviver, não tem lógica. Por isso que é só para quem viaja com grana para se sustentar e não tá mochilando real. Porque senão, como que curte? Por se submeterem a esses trabalhos que os caras usam e abusam. Se a gente não se valoriza, eles não vão valorizar. Mas é só a opinião dessa pessoa aqui. Eu concordo com ele, é o que eu falei pra vocês desde o início do vídeo. É um tipo de viagem pra você economizar, pra você que já tá com dinheirinho no bolso, pra você ir viajar e ter uma grana. Mesmo assim, acho que você não deve aceitar qualquer tipo de trabalho, porque o voluntariado deve ser nessas perspectivas que ele falou. Te dando alguma coisa pra você aprender, te dando seu tempo livre e um trabalho que te faça bem, que te faça feliz. Não é pra você ser escravizado, não é pra você ser explorado, e a gente precisa ter muita noção disso, porque as outras pessoas não vão ter. Como ele falou, não dá pra você sair por aí sem dinheiro, contando com a boa vontade de anfitrião. Então assim, quer fazer voluntariado? Faça, é incrível, mas guarda a sua reservinha ali, porque eu acho que a galera aí dos anfitriões, em sua grande maioria, eles estão mais preocupados em se aproveitar do que em realmente fazer essa troca de experiências, segundo a minha visão.
Ainda assim, como eu falei, é uma experiência boa. Eu acho que com cautela você pode achar um lugar bacana, um lugar que consiga ter essa perspectiva da troca, que vai conseguir te dar uma experiência bacana e que você consiga economizar na sua viagem. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, por favor, me ajuda muito na divulgação. Também se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos como esse. Eu vou deixar aqui o link do grupo e também do post em que as pessoas contaram as experiências delas. Também vou deixar aqui algumas imagens do meu voluntariado. Foi uma experiência muito bacana, com pessoas muito incríveis e que eu indico pra todo mundo. Mas na perspectiva de vá com os olhos abertos e escolha bem o lugar pra onde você vai, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Cinema do Líder! Tudo bem? Tudo bom? Fala, Tamara. Porque Tudo depois da bom? meia-noite não vai ter ninguém aqui, querido. Fala. Vai ser eu e meu vibrador. Oi, meninas. Tudo bom? Amor. Cadê qual o filme que a gente vai ver? Caipirinha. Não Cinema do Líder! Não vai ter. Como assim não tem TV?